Hoje é o último dia que a gente vai falar sobre o livro do Coises, né, que a gente adotou para falar sobre cosmovisão e política, né. Hoje a gente fala sobre os últimos 2 capítulos, e que é uma visão muito particular do Coises sobre como ele enxerga, né, como ele vê essa questão de ideologia e qual que seria a melhor forma da gente estar adotando no nosso proceder como cristãos, né. E são 2 capítulos, né, um capítulo é anterior à aula que a Stephanie, se eu não me engano, deu, e o outro é o capítulo final do livro, né. Então, um capítulo a gente vai falar sobre transcendência de ideologias, né, e o outro capítulo sobre a missão do Estado, de fato, né, como aplicador da justiça, um Estado soberano aplicador da justiça, né. Mas antes, e tendo em vista alguns insights que a gente teve aí ao longo da semana e ao longo dessas aulas, a gente vem falando sobre cosmovisão desde o início do ano, né? E a gente percebe que, muitas vezes, a gente não sedimenta o conceito, né? O que é cosmovisão, né? E aí eu trouxe o conceito do Heber Campos, que é o nosso livro base, né? Ele fala sobre cosmovisão, um livro grande, né, ao longo de vários capítulos. Mas eu queria saber dos irmãos. Alguém poderia me dizer o que é cosmovisão? Pelo que a gente já viu, todas as aulas do primeiro semestre a gente falou só sobre teoria, né? Agora, no segundo semestre, a gente falou algumas práticas, né? Como que a gente adota a cosmovisão na arte, na sexualidade, vimos no trabalho, ainda vamos ver mais 2 assuntos importantes até o final do semestre. Mas o que vocês entenderam? O que é cosmovisão? Alguém poderia compartilhar o que entendeu sobre cosmovisão? Alguém? Não. Cosmovisão, a gente trouxe logo na segunda aula, né, do ano, a gente falou sobre óculos, sobre lente, né? Como a gente enxerga as coisas. Cosmovisão é mais ou menos isso. Todas as coisas Deus criou. Deus criou todas as coisas muito boas, mas o pecado, a queda, desviou, né? Então, a gente tem uma série de desvios ao longo da sociedade, do desenvolvimento social, né, e tudo. E a gente tem um óculos que a gente enxerga essas coisas. Como que nós vamos enxergar? E aí a nossa prática aqui, desde o início do semestre, a gente traz a cosmovisão bíblica reformada. À luz das Escrituras, a gente passa a enxergar todas as circunstâncias que a gente percorre na vida, né? Então, cosmovisão, de forma bem simples, é isso. É como eu enxergo as coisas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a política de novo. Como que eu vou enxergar as diversas ideologias, transcendendo ideologias e a missão do Estado. Mas a nossa segunda aula foi sobre isso, né, o que era o conceito de cosmovisão. Mas uma coisa que a gente estuda quando vai fazer o curso sobre teoria da cosmovisão, e aí não é cosmovisão bíblica reformada, é mais geral, é teoria da cosmovisão, a gente começa o curso... A gente começa com essa pergunta: por que cosmovisão? A gente sabe o que é olhar com uma lente as circunstâncias que a gente percorre, que a gente passa nas nossas vidas. Mas por quê? Por que a gente estuda a cosmovisão? Por que ela é importante? Aí é mais uma pergunta. Quem poderia compartilhar? Por quê? Por que cosmovisão? Para enxergar direito. E por que a gente enxerga direito? Por que a gente quer enxergar direito? Por que eu olho a sexualidade, igual na aula do domingo passado, e eu quero enxergar direito? Por quê? Para ver melhor, eu quero o sentido correto das coisas, né? Uma visão geral. E aí, no curso de teoria, a gente começa a pensar nisso, né? Olha só que interessante. Visão de mundo. Cosmovisão, né? Ficou pequeno aqui, cosmovisão, visão de mundo. E aí a gente separa a visão de mundo em 2 campos, visão e mundo, né? A visão, quem pode ter visão? E lá a gente aprende, um animal tem visão? Tem visão.
mas ele é diferente da gente, porque a gente tem visão, mas a gente capta as coisas, a gente pensa sobre elas. Se você leva um cachorro para frente de um espelho, ele vai estranhar muitas vezes, ele não vai se identificar. Nós olhamos um espelho, nós nos identificamos, porque a gente tem uma visão diferente. A gente capta o mundo, né? E aí essa captação do mundo, ela está ligada ao sujeito que nós somos, o sujeito histórico, que passa por circunstâncias. A gente vive, o reverendo Márcio deu aqui o testemunho dele, falando sobre Jó. Essa semana estava internado, e como aquilo mudou a perspectiva, né? Um sujeito histórico, nós somos sujeitos históricos, passamos por diversas experiências. E essas experiências, como sujeito histórico, a gente passa a enxergar o mundo e dá um sentido. E, na verdade, não é a gente que dá o sentido. A gente, na cosmovisão bíblica reformada, a gente entende que o sentido é dado por Deus. Deus dá o sentido de todas as coisas. E a gente, por meio das Escrituras, vamos entender esse sentido. Porque, vejam, cosmovisão, existem outras tantas, né? E a maioria delas, quem dá o sentido para as coisas é o homem. E aí a gente sabe que o coração do homem é enganoso, que somos pecadores, que existe desvio. E aí esse sentido que o homem dá, muitas vezes pode estar equivocado. Então, o sentido que nós aprendemos a partir da cosmovisão é o sentido que o Senhor nos passa, o sentido que a Bíblia, que é o nosso grande manual, né, regra de fé e prática, nos passa. Tá? Então, isso a gente conversando ao longo de algum tempo, a gente muitas vezes estamos aqui na igreja há tanto tempo aprendendo tantas coisas, né? Mas às vezes a nossa base teológica falha, porque a gente não sedimentou algum conhecimento, né? A gente conversando isso em âmbito de conselho e tudo, como é uma coisa que a gente não entende muito, né? Anos de igreja e a gente, em alguns aspectos, a gente não compreendeu ainda, não sedimentou o conhecimento. E esse ano a gente falando sobre cosmovisão, hoje é a minha última aula aqui no semestre falando sobre cosmovisão, e a ideia é, poxa, a gente falou um ano sobre cosmovisão, o que é então cosmovisão? É como eu enxergo as coisas. Eu tenho uma lente que tem que ser as Escrituras, né? Eu vou enxergar as coisas a partir das Escrituras. E eu vou entender o sentido das coisas, o porquê que as coisas acontecem daquela forma. O porquê em Jó, o porquê coisas ruins às vezes acontecem, mas que a gente tira ensinamento. Né? Tá bom? Então, cosmovisão, sentido das coisas. E aí a gente começa propriamente na nossa aula hoje. E eu queria ler com vocês Gênesis 1:28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que eu trouxe esse versículo? Porque aqui, meus irmãos, a gente fala muitas vezes aqui na igreja sobre os mandatos. Né? A gente tem mandato social, mandato cultural, enfim, espiritual. E de onde vêm essas coisas? Ali, antes da queda, o Senhor deu, no imperativo, várias coisas para nós fazermos. Entre elas está aqui, nesse 28, quando ele fala em dominai sobre. Né? E aí eu trouxe aqui, o original é em hebraico, mas eu trouxe aqui em grego para a gente só ver mais ou menos qual é o significado dessa palavra dominai. E aqui, se os irmãos, fica pequeno, não sei se os irmãos conseguem ver, mas aqui está em hebraico, né? E aqui está na Septuaginta em grego. Mas a palavra dominai quer dizer governo, quer dizer liderar, ter um domínio, né? É hadla em hebraico. Então vejam que no mandato pactual, cultural, o Senhor falou: governe, domine. Então a gente estuda política, porque política nada mais é que um governo, né? De forma bem simplória falando, né? Mas quando a gente entende que um dos mandatos culturais se reverbera ali na política, no governo, foi um mandado que o Senhor falou ali com Adão naquele início, mas que vem até a gente. Então, falar sobre política, mais do que a gente vê lá em Romanos, lá em Timóteo e tudo, a gente tem lá em Gênesis, lá no início, antes da queda, o Senhor já tinha falado: dominai, governe sobre essas coisas. Né? E aí, o segundo
aí já é em hebraico, né? Mas a ideia é a mesma coisa, né? O sentido aqui é governar, né? Então é isso, é você ter um domínio sobre as coisas. E aqui o Van Gruning, ele, de forma esquemática, né, ele vai falar sobre da onde vêm esses pactos, né, que o espiritual, ou seja, envolve tudo, é o nosso relacionamento com o Senhor. Aqui a gente vai ver a ideia do mandado cultural, essa parte externa aqui, né, e aí política está no mandado cultural, e a gente tem o mandado social, que aí é relacionamento entre as pessoas, enfim. Mas isso tudo aqui, esses mandados, estão lá em Gênesis, lá no início. O Senhor determinou essas coisas todas para nós. E aí a gente chega hoje, 2000 anos depois de Cristo, já estudando e entendendo que as coisas evoluem, né? A gente vai, quando fala sobre o conceito de cosmovisão, a gente entende que o homem foi criado à imagem e semelhante, o homem é criativo, né? E a sociedade evolui, e a gente tem essas ideologias todas que vêm, né? E segundo o Coises, a gente viu aqui já tem coisas boas, tem coisas ruins, né? A gente fala aqui na cosmovisão que a gente tem algo que é estrutural, que é sempre bom, né? O que Deus criou é bom. Semana passada a gente falou sobre sexualidade boa, estrutural é boa, mas a queda traz o viés contrário, então a gente tem a parte ruim. A gente tem que entender essa parte ruim e ser a gente, o Senhor aqui redime, mas a gente é instrumento do Senhor, e entender como transformar aquelas coisas, como enxergar da forma correta, né? Então, política, a gente viu ali em Gênesis, é estrutural, o Senhor que criou governo, é bom. Só que existe o viés contrário, essas ideologias, né? E aí, para a gente entender, né, a cosmovisão, ela influencia todas essas coisas. Aqui, mais uma vez, política também na cosmovisão. E aí o conceito que eu trouxe na última aula que eu dei sobre política, né, sobre o livro do Coises, o conceito do Solano Portela, falando sobre o Estado. Ele fala que o Estado é legítima instituição divina, a autoridade flui de Deus. Os governantes são ministros de Deus e agem em sua esfera própria, autônoma, quanto à submissão e outras estruturas de sociedade, da sociedade, mas operando debaixo do poder divino como ministros de Deus que nem sempre reconhecem, limitados no escopo de suas atividades. Em tudo isso, o cidadão cristão não somente deve obediência às instituições do governo, mas tem o direito de se envolver nele em atividades políticas, procurando glorificar a Deus em todas as suas ações. Eu passei bem rapidinho o primeiro slide, mas o primeiro slide mostra nas escrituras personagens que de fato atuaram na política. A gente vai lembrar de Paulo, vai lembrar de Daniel, o livro do Heber Campos fala sobre o livro de Daniel, Daniel na política, né, atuando ali como um crente ali junto à Babilônia, né? E tantos outros personagens ali a gente vê que eles estão atuando na política, nós também, da mesma forma. E sobre a perspectiva da cosmovisão bíblica. E aí, meus irmãos, eu vou dar uma corridinha, que eu acho que o tempo já está transcendendo ideologias. E aí, entrando na aula de hoje mesmo, na novidade, né? O que o Coises, e aí a visão do Coises específico, né? Por isso que a gente busca praticamente toda a aula baseada no livro somente dele, né? Porque a visão é dele. E a única coisa que ele traz que é interessante, e eu queria compartilhar com os irmãos, é que a visão do Coises ela é muito ligada com a visão de Kuyper, né? O Kuyper ele entende que a sociedade ela tem esferas, né? Esferas de soberania, né? E aí a gente vai ter uma esfera, ele traz 4 grandes esferas, né? Que é Estado, que é igreja, que é família, que é casamento, se eu não me engano. São 4 grandes esferas, né? E aí a gente tem outras esferas também, menores, como clubes sociais, enfim, essas esferas de soberania que ele fala. E essas esferas elas não interferem uma na outra, né? Essa visão de Kuyper e Doide, depois vai falar um pouco sobre isso também, é uma perspectiva bem filosófica sobre essa ideia, né, de como o Estado caminha. E o Coises ele vai trazer isso para a concepção dele sobre política, né? E ele vai falar que as ideologias, elas muitas vezes estão equivocadas porque eu pego alguma coisa que eu entendo como correta
e aí a gente pode pegar qualquer ideologia, né? A gente entende lá, o liberalismo é o indivíduo, o socialismo é a comunidade, cada uma tem um insight, né? E pega aquilo, torna aquilo totalitário e aplica nas esferas de soberania da forma como ele entende correta. Né? E aí o Estado, por exemplo, seja liberal, seja socialista, democrata, enfim, seja qualquer um, ele incide, por exemplo, sobre o casamento, a perspectiva dele. Então, eu vou olhar o casamento sob uma ótica mais individualista ou sob uma ótica mais comunitária, porque o Estado ali pegou aquela ideologia, aquela ideia principal, totalizou ela, e aí a gente pode falar em totalitarismo aqui, Coises fala sobre isso, e ele aplica nas esferas de soberania, que está equivocado segundo Coises, e a gente vai lá para Kuyper e tudo, o entendimento que isso não pode ocorrer. Né? E aí, no final da aula, a gente vai entender o papel do Estado e como que o Estado deveria tratar essas esferas de soberania. Né? Aí E aí deu pau de novo, né? Parou. Mas o próximo slide falava sobre a entrevista do Coises. Né? O Coises foi entrevistado para falar sobre esse livro, publicado pela Vida Nova. Né? E lá ele pergunta o que é. O Jonas Madureira, né, o editor lá da Vida Nova, pergunta para Coises, Coises, o que o seu livro quer passar para a gente, então? E aí o Coises vai dizer, olha, eu tive a primeira versão do livro, que eu falava mais ou menos sobre as ideologias, mas eu tive uma segunda versão, que é a mais atual que nós trazemos. E essa versão trata um pouco da evolução. Ele vai falar que o Estado ele passa, ele vai falar mais ou menos uns 500 anos aí para trás, né? Passou por diversas fases. O homem é criativo, existem diversas fases. E a partir dessas fases a gente aprende. Foram diversos tipos de governo, e a gente vai criando um conhecimento, vai criando uma bagagem. E a gente consegue, criando essa bagagem, aplicá-la da forma correta. Não precisa aplicar da forma errada. Né? E aí ele vai falar, por exemplo, o que são as formas erradas. Né? Aí ele pega a ideologia, ele fala que a ideologia surge de uma cosmovisão. Olha que interessante, a ideologia surge de uma cosmovisão. E a cosmovisão sempre está ligada a uma religião. Cosmovisão, religião, filosofia, eles nascem lá atrás, juntos. A gente não tem muito como dissociar isso a partir de 1700, eu acho 1600, começa a gente ter uma diferenciação, mas eles surgem tudo junto. Então, uma cosmovisão muitas vezes está ligada a uma religião. Né? E aí a ideologia nasce dessa cosmovisão, mas ela pega alguma coisa só, um elemento da criação, digamos. Então, vamos supor, indivíduo é ruim? Não é ruim. Os indivíduos, nós fomos criados pelo Senhor. É bom, o indivíduo é bom. Agora, quando eu pego dentro dessa cosmovisão nossa, por exemplo, bíblica reformada, e alço o indivíduo como algo totalitário, é o indivíduo que manda, perceba que está equivocado, percebe que quando eu pego e vou falar sobre igreja, e eu falo só sobre indivíduo, eu não falo sobre corpo, está errado. Porque a ideologia que alça o indivíduo como régua de medir, muitas vezes, eu estou totalizando algo que não é para ser totalizado. Eu tenho um todo, eu tenho uma criação toda. Eu não posso alçar alguma coisa. O socialismo vai falar sobre comunidade. Eu não posso alçar só a comunidade como a régua de medir. Porque eu tenho um indivíduo. O indivíduo é importante também. Né? Democracia, o povo, né? Ali votando, é importante. Mas não é só isso. Porque eu tenho indivíduo, porque eu tenho comunidade. E aí, na visão do Coises, quando eu pego essas ideologias segmentares, digamos, elas alçam elementos individualistas, digamos, né, só aquele elemento como régua, e aí ela erra. Aí a ideologia erra, porque ela esquece do resto. Né? Por isso que ele vai falar que o que é transcender ideologias? Não é esquecer, porque muitas vezes a gente pensa, né, o que é transcendente? É algo acima das coisas. Né? Transcender, como é que eu vou pensar fora das ideologias? Na verdade, não é pensar fora, é pensar que cada uma delas tem aspectos bons e tem aspectos ruins. Né? E aí o aspecto ruim das ideologias é exatamente essa ideia da idolatria quanto a indivíduo, comunidade, e aí eu vou ler aqui para vocês, porque não vai estar, mas vejam como a parte boa das ideologias. Por exemplo, os liberais. Eles entendem adequadamente que existe uma esfera legítima da responsabilidade individual, na qual nenhum outro indivíduo ou comunidade deve interferir. Eles nos alertam para a importância dos direitos humanos, mesmo antes de os cristãos reconhecerem esse princípio.
Tem uma parte boa dos liberais. Os conservadores chamam nossa atenção com toda a razão para a relevância, tradição e para a necessidade da continuidade histórica no que se refere ao planejamento e implementação de mudanças. Os conservadores têm coisas boas também. Os nacionalistas entendem o valor da solidariedade comunitária entre as pessoas que compartilham a mesma cidadania ou etnia. Entendam, liberais, conservadores, nacionalistas foram ideologias que o Coises trouxe ao longo dos capítulos do livro dele. E aqui agora ele está resumindo as partes boas, né? Os democratas ideológicos reconhecem corretamente o valor da participação popular nas questões de governo, né? Os socialistas nos alertam para o papel desempenhado pelas classes econômicas em nossa forma de pensar e agir politicamente. Além disso, eles também souberam entender em que medida as autoridades políticas são capazes de intervir para reduzir as mais graves disparidades econômicas entre os cidadãos de um país. Então, vejam. Obrigado. E aí aqui são as diversas, né, que eu acabei de ler. Então, todas essas ideologias, que são tratadas em capítulos individuais aqui do livro do Coises, ele pegou e trouxe os aspectos positivos. Então, a gente tem como, por meio de uma cosmovisão adequada, enxergar que as ideologias têm aspectos bons, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem tudo são flores, nem tudo são coisas boas, né? E aí tem o viés ruim também, né? Embora cada uma das ideologias seja baseada em um bem criado, né? Elas se desviam da verdade ao atribuir a esse bem um status de primazia ontológica, exaltando-o em detrimento ao restante da criação. Aquela ideia que ele falou na entrevista. Eu tenho uma base, ele fala de uma planta, né, uma árvore, por exemplo. A gente tem o solo seria a cosmovisão, e o solo é gigante, tem muitas coisas. A árvore nasce ali em um ponto daquele solo. Ela nasceu como uma ideologia. A ideologia pegou só aquele ponto do solo, né, e exaltou de forma ontológica, sobremaneira, né, acima de todas as coisas, e esqueceu do resto do solo. Né? Então, os liberais, os conservadores, nacionalistas, enfim, quando eles pegam esse ponto e exaltam e esquecem do resto, a gente está numa ideologia idólatra, porque idolatrou um aspecto da criação do solo, né? E esqueceu do resto. Esse é o ponto negativo das ideologias. Conquanto à responsabilidade individual, a continuidade histórica, a solidariedade comunitária, a participação política e a equidade econômica sejam todos temas válidos que deveriam ser, em princípio, compatíveis entre si. Esses elementos são separados uns dos outros pelos seguidores das diversas ideologias, assumindo cada um uma posição espiritual isolada das demais. Vejam, ele elencou aqui toda a parte boa das ideologias. Elas deviam ser compatíveis, elas deviam caminhar juntas. Mas a ideologia separa, e ela exalta uma delas e esquece das demais. E aqui, irmãos, vejam que a gente está... se a gente for pensar, é uma complexidade grande, né? A gente trazer para a ideia dos partidos políticos, né? Dos governos dos diversos países, né? Coisas aqui falando numa perspectiva americana. Então, o tema político é muito grande, né? Mas, de forma bem rápida, essas coisas boas, elas têm que caminhar juntas. E a gente vai ver no último capítulo que a ideia do Coises é exatamente que o Estado, independente da ideologia, ele consiga entender que as esferas de soberania são independentes, e ele, por mais que tenha um viés X ou Y, ele vai simplesmente fazer com que as esferas de governo se desenvolvam individualmente, né? O Estado não interfere, mas aí a gente vai caminhar e vai ver essas questões. E aí, continuando, né, contudo, todas as ideologias necessariamente têm fundamentos criacionais, ou seja, tem coisas boas, né, aquela ideia de que Deus criou, o fundamento criacional, Deus criou, então é estrutural, é bom. Né, isso dá às ideologias uma âncora na realidade que geralmente as impede de se desviarem demais. Tudo que Deus criou é bom. Participamos da atividade política ciente dessas coisas. O ser humano... né, tem a capacidade de criar e se organizar, né, que é a ideia do mandado cultural. Né. O surgimento do Estado conformou-se a diversos padrões já implícitos na criação, e, principalmente,
efetivados, por exemplo, na monarquia de Davi. E aí ele vai falar sobre a perspectiva histórica, né? E aí só para a gente ter uma ideia de como a gente teve governos ao longo das Escrituras citados, né? E aí eu trouxe aqui, existia uma forma de governo, de domínio ali no Éden, existia ali no tempo de Abraão, né? Existiu ali no tempo de José, né? São formas diferentes, mas que de alguma forma vão contribuindo para o conhecimento, né? Para a gente entender as coisas boas que acontecem, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o tempo de Juízes, né? A gente vai ter o tempo da monarquia de Davi, a gente vai ter o tempo ali de Daniel, né, na Babilônia, a gente vai ter aqui o Império Romano. Vejam que mudam, ideologias diferentes acontecendo. E a gente vê momentos bons em cada uma delas, momentos que vão trazer conhecimento, forjar o caráter cristão, né? E ao longo desses anos todos, né, depois que as Escrituras já encerraram, mas a gente passa ali na igreja primitiva e vai ver ao longo dos séculos aí um desenvolvimento político grande, né, as ideologias aparecendo, e isso vai formando o caráter cristão, né? A gente fala que a cosmovisão ela vai sendo formada, né? A gente tem um parâmetro sólido que é as Escrituras, mas, por exemplo, o homem é criativo, e aí dentro de uma monarquia a gente entende os aspectos positivos, a gente entende o que precisa ser redimido, né, a partir do texto sagrado, né? E aí, depois desse primeiro capítulo, que é transcendendo cosmovisões, então, transcendendo para ele é entender que existem coisas boas. Eu não vou simplesmente deixar de lado elas, mas eu entendo que tem coisas boas, né? E eu passo o capítulo, por exemplo, que a Stephanie falou para nós, que era um viés não ideológico, se eu não me engano, era o capítulo que ela trouxe, né? E depois desse capítulo, a gente fala sobre o Estado e a sua missão, que é o último capítulo do livro do Coises. E ele vai falar e aí eu trouxe mais um texto para a gente entender um pouco o que ele quer dizer como justiça e poder, né? Romanos 13, se os irmãos quiserem abrir, é um texto muito famoso que vai falar sobre a obediência, né, aos políticos e, enfim, dar a ideia do Coises, dar a cada um o que é seu, né? Mas diz assim, e eu destaquei o versículo 3, mas logo no início, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, porque se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus. Deixa eu ver aqui o final. Aí aqui o versículo 7 diz assim, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E eu trouxe aqui o versículo 3 para a gente entender aqui a exousia, né, que é exatamente quando no versículo 3 vai falar sobre autoridade. No grego é exousia. A autoridade, qualquer pessoa que governa. Autoridade. Né? E aí aqui a gente tem, eu não sei se vai dar para enxergar, que fica pequeno. Esse aqui é um versículo do Logos, mas aqui a gente tem o significado, né, que é da palavra autoridade, exousia, né, é autoridade, e ela exerce governo, ela exerce um poder, uma soberania ali. Então, a autoridade ela é imbuída disso, de ter uma certa soberania sobre as pessoas, né? E a gente dá sequência aqui para ver que a autoridade ela tem uma sequência ali no versículo que vai falar que ela é... Deixa eu pegar aqui exatamente, porque os magistrados não são para temor, porque se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade, aqui é exousia, a autoridade, né? Faz o bem e terás louvores dela. Visto que a autoridade, exousia, né, é ministro de Deus. Ministro, aqui no grego, é diáconos. Olha que interessante.
é aquele que diáconos de Deus. Então, a autoridade que exerce domínio, ela é digamos, um mordomo de Deus. Deus aqui é um substantivo que atrai, né, a ideia do diáconos. Então, diáconos é do Senhor, é o Senhor que coloca ali. E ele tem essa autoridade sobre as pessoas, né, sobre aquilo que está sobre o seu guarda-chuva, ali, digamos assim. E aí ele termina falando, né, a quem impostos, a quem honra. Então, veja, a autoridade, o político ali imbuído, ele deve receber de nós certo respeito, né? Principalmente quando ele segue as escrituras, né? Não vai de encontro a elas. E aí o Coises não vai tratar muito sobre quando ele vai de encontro, né? O que nós podemos fazer? Tem uma série de questões que a gente tem alçada para estar atuando na política. Mas aqui a ideia é, se ele seguiu, a gente tem imposto, honra, respeito. Essa é a nossa cidadania. A gente vai ver no final, o último slide, a ideia de que a nossa cidadania ela é no céu, né? A gente tem uma cidadania eterna, mas essa cidadania eterna é exemplo para que a gente atue aqui hoje. E se lá a gente vai honrar a Deus, ter respeito, aqui a gente também tem respeito a quem principalmente o Senhor colocou como autoridade, né? E aqui eu trouxe também a foto de Paulo, né, e Pedro, mas vejam que a ideia é que Paulo, por exemplo, ele foi chamado muitas vezes junto à guarda pretoriana, junto ao procurador lá, né, em Atos, e ele foi, e ele se explicou, e ele obedeceu ali, enquanto era só um pedido de fundamentos e tudo. Teve os problemas, e aí ele foi de encontro, né, da forma bíblica e tudo. Mas, enquanto não teve problema, ele teve respeito para com as pessoas, né, para com quem foi imbuído da autoridade. Então, a autoridade é normalmente definida como o direito de exercer um poder. A autoridade política é o direito do governo de exercer poder sobre quem lhe está sujeito, os cidadãos do país e os não cidadãos residentes também, né? A definição clássica de justiça, e aí a ideia é que o Estado, né, aplica justiça, é dar a cada um o que lhe é devido, né? O sum quic, a gente fala tribuere, né, que é dar a cada um o que é seu, né? Então, esse é o papel do Estado, e vejam como interessante o link que ele vai fazer com Kuyper na soberania das esferas. Então, o Estado é responsável por dar a cada um o que é seu. Então, família, ele não cria nada, mas a família, por exemplo, casamento, onde está definido nas Escrituras, não é o Estado que tem que criar casamento, a ideia de casamento. As Escrituras falaram o que é casamento, mas o Estado é responsável por quê? Se a esfera de casamento, na sua soberania, quer alçar alguma coisa que é mais do que ela ali na base teria competência, o Estado é que vai falar se está certo ou errado, né? O Estado vai dar a cada um que é seu. Ele não vai interferir, mas ele vai falar, pode, não pode. Essa é a ideia do Estado, da missão do Estado para o Coises, né? E muito mais acertado observar que todas as correntes políticas desejam que a justiça seja implementada, mas que cada uma concebe diferentemente, conforme os seus respectivos pressupostos ideológicos. Então, vejam como é importante que o Estado, né, e ali quem está como autoridade ali, tem essa ideia de que a ideologia não pode ser idólatra, porque se eu coloco, seja qualquer das ideologias que nós estudamos aqui, eu alço ela à autoridade, né, o Senhor alça ela à autoridade, mas ela é uma autoridade idólatra, ela vai aplicar nas esferas de soberania o que ela entende como correto, a idolatria dela. Aí ela estaria interferindo. E a gente tem um Estado, né, que não vou falar totalitário, mas que tem uma ideologia totalitária, muitas vezes, querendo entrar nas esferas de soberania. E aí, para Coises, ele entende que não dá, que vem de Kuyper, que vem de Doide, que vem... Ele fala de Tomás de Aquino também. Essa é a base que ele traz para desenvolver essa perspectiva, né, da missão do Estado. Aqui que o princípio da responsabilidade diferenciada, ou soberania das esferas.
Soberania das esferas é o linguajar que Kuyper usa, né? O Coises usa responsabilidade diferenciada, entra em cena. A criação, lembramos, mais uma vez, é pluriforme, a sociedade humana é inevitavelmente diversa e precisa de algum mecanismo que interligue de maneira justa seus múltiplos interesses. Igreja, Estado, casamento, família, são todas interligadas. Mas como é que eu vou fazer? O Estado foi alçado como aplicador da justiça para todas essas esferas. E ele vai dar a cada um que é seu. A gente está falando aqui numa perspectiva ideal, tá? Porque muitas vezes o Estado está direcionado, enviesado, e aí aquela ideia de que na estrutura era para ser bom, mas na direção ficou errado, né? A sociedade saudável, marcada pelo que a Bíblia chama de shalom, é aquela na qual as várias esferas de atividade humana se desenvolvem de modo equilibrado e proporcional. Aí ele vai citar Marshall, né, dá a toda coisa o seu direito, o lugar para o qual ela foi criada no mundo de Deus. Uma justiça pública, genuína e livre de distorções ideológicas. Reconhece a pluralidade das coisas no mundo que Deus criou. O Estado não tem a pretensão de criar entidades, como o casamento ou a família, ele simplesmente reconhece essas coisas tais e quais elas são e lhes oferece sua proteção legal. Vejam que o papel do Estado não é muito intervencionista, mas ele é um Estado mais garantidor, né? No sentido, e aí eu não estou entendendo em garantista, enfim, intervencionista, mas na ideia de que as esferas elas foram criadas pelo Senhor. Né? Se elas foram criadas pelo Senhor, elas são boas. Né? O Estado também foi criado pelo Senhor. Ele é bom. E ele é bom na medida em que ele exerce o seu papel de dar a cada um o que é seu. Quando eu pego, por exemplo, a esfera de a família, né? E a ideia da família, ela alça, vamos dizer, patamares que não deveria alçar, seria o Estado que deveria falar, família, eu te dou o que é seu. Você está interferindo, por exemplo, na esfera de casamento. E aí não poderia. Cada um tem a sua esfera de competência, de atribuição, de soberania. Uma não pode interferir na outra. E o Estado era responsável por adequar essas coisas, dar a cada um que é seu, aplicar justiça. Né? O Estado deve julgar as pretensões de todas as autoridades, agindo de modo a assegurar que elas tenham a oportunidade de se desenvolver segundo sua respectiva vocação diante de Deus. Em suma, a justiça não está em simplesmente proteger e promover direitos, está antes em julgar imparcialmente os interesses de quem faz reivindicações potencialmente conflitantes. O Estado é responsável por proteger as responsabilidades diferenciadas das diversas esferas da sociedade, incluindo as esferas individuais e as comunitárias. E aí, meus irmãos, de forma bem rápida, a gente viu, então, os últimos 2 capítulos do livro. A gente, ao longo do livro, né, qual é a ideia do Coises? Ele apresenta as ideologias, apresenta o que ele entende por política, né, e o que a gente vê assim, ao longo da sociedade, principalmente ocidental, né, esse desenvolvimento das diversas ideologias. Isso foi ao longo de vários capítulos que nós trouxemos aqui. Nesses últimos 3 capítulos, ele vai falar sobre a perspectiva dele e como que ele entende que seria o correto de enxergar a política. Esferas de soberania. A gente tem cada ideologia com aspectos bons, mas com aspectos ruins. Quando essa ideologia é alçada à autoridade, ela deve entender que ela não pode esquecer dos outros. Aquela ideia de que tudo caminha junto. Né? Então, o idealista tem a sua parte boa e a parte boa tem que caminhar junto com a ideia do conservador, do nacionalista, e o Estado, como autoridade, deveria entender isso. E, a partir daí, entendendo os aspectos positivos das ideologias e não o aspecto ruim da idolatria, eu conseguiria aplicar nas esferas de soberania um aspecto importante para que ela se desenvolva segundo a palavra do Senhor. Então, família, casamento, igreja, Estado conseguiriam se desenvolver de forma equânime na medida que eu teria um Estado que entenderia a forma que cada uma tem de atuar e não interferir na outra. Né? Essa é a base ideológica do Coises. Ele entende que a sociedade passa por um desenvolvimento, né, que foi importante um momento de liberal, nacional, né, democrata, e a partir daí foi se
criando concepções, e essas concepções são boas, né, na medida em que são interpretadas da forma correta. E, no final, o papel do Estado, aplicar a justiça, dar a cada um o que é seu. A gente estuda muito em direito isso, né? O que é justiça? Dar a cada um o que é seu, não prejudicar o próximo, viver honestamente, né? A ideia do Estado, enquanto aplicador da justiça, dar a cada esfera soberana o que é seu. Ele não vai permitir, aí, na parte ideal, ele não vai permitir que uma esfera entre na competência ou atribuição da outra. Essa é a perspectiva do Coises. E aí, no final da entrevista dele, para resumir no livro dele, o pastor Jonas, que foi o entrevistador, ele termina com esse trecho de uma obra teatral, né, que o nome é Coros, né, e ela é o A Rocha, do T.S. Eliot, de 34. É uma obra de teatro muito interessante porque ela vai questionar aspectos sociais que estariam equivocados ali naquele período, e hoje também, se a gente for ler, né, são vários... ela é composta de várias partes, né, e uma delas tem essa frase muito interessante, que é aquela que eu trouxe, né, nossa cidadania está no céu, sim, mas esta é o modelo e o padrão para a sua cidadania sobre a terra. Isso é o pastor Jonas trazendo para Coises, né? Essa ideia de que a gente sabe como lidar com as coisas, porque nós sabemos que a nossa cidadania é celeste, que existe um respeito que o Senhor determinou, né? E aqui eu não falei, mas aquelas palavras que eu trouxe, o verbo está no imperativo, então a gente deve respeito enquanto eles seguirem as Escrituras. A gente tem uma cidadania celeste, a gente sabe que a gente tem que seguir o que o Senhor disse. Mas o Senhor também falou, na hora que estiverem contra as Escrituras, aí a gente tem as formas, Tiago 3,18, tem formas pacíficas, formas da gente estar procedendo. Mas aí não é o espectro da aula de hoje, né? O Coises não falou sobre isso. Mas a ideia é que a gente sabe, a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, e a gente vai conseguir caminhar, seja o governo que for, a ideologia que for, a gente consegue, porque as Escrituras não mudam, e elas nos dizem a nossa regra, a nossa fé e a nossa prática. Então essa é a perspectiva do Coises, meus irmãos, ao longo dessas aulas sobre política, cosmovisão e política, né? O Weber Campos tem um capítulo no livro dele que vai falar sobre cosmovisão e política, aí é muito mais prático do que ideológico, do que teórico, né? O Coises aqui ele fala muito sobre teoria, né? Mas ele traz essa ideia de idolatria do Estado como sendo algo ruim, mas que existem coisas boas, que a gente transcende as idolatrias entendendo os aspectos positivos. Tá bom? E antes da gente terminar, e eu não sei, o horário está em cima, Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Orientação para Timóteo: ore pelas autoridades, pelos reis, pelos soberanos. Eles são colocados ali pelo Senhor. Eles precisam da nossa oração para que a gente viva dias bons, independente de quem seja, que a ideologia tenha. Mas que a gente ore, a gente sabe o que é o certo, sabe o que está aqui nas Escrituras. Vamos orar por eles, porque eles precisam. A gente precisa estar sendo agente do Senhor, instrumento de Deus, principalmente na política. Seja qual for a ideologia, o partido, seja hoje, ontem, vai ser amanhã, vai mudar. A sociedade mudou ao longo desse tempo, mas a gente vê que tudo forjou o caráter cristão, desde o Éden até hoje. Amém? Alguma dúvida sobre a perspectiva do Coises? Alguém quer falar? Reverendo Adelso, é o último dia sobre política. Se o senhor quiser pegar aqui a palavra.
Obrigado, irmãos. Antes de passar para o reverendo Adelso, foi o primeiro ano aqui na igreja, dando aula, falando sobre cosmovisão, que é um tema que a gente trata há muito tempo, né, Rev? E é uma benção a gente entender, e eu lembro a primeira vez que eu fui falar sobre cosmovisão, eu lembrei do meu tempo fazendo vestibular, que eu andava na rua e falava assim, caramba, tudo é química, tudo é física, e eu preciso entender porque eu vou prestar o vestibular, né? E a gente estuda cosmovisão sabendo que tudo é cosmovisão. Eu olho, não é que tudo é química e física, tudo tem que ter uma ótica do Senhor para aquelas coisas. Então, que os irmãos tenham essa perspectiva, né? A nossa ideia aqui, ao longo dessas aulas, ainda tem 2 temas aí para serem tratados, mas a ideia da cosmovisão é isso, que a gente consiga caminhar segundo o que o Senhor nos determinou, seja em qualquer circunstância e qualquer assunto das nossas vidas. Nada foge. Deus criou tudo, tudo. Então existe a perspectiva certa sobre tudo. Está aqui nas Escrituras.